Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e o nosso episódio de hoje trata de um tema que envolve afeto, proteção à infância e a sensibilidade da justiça diante da complexidade das relações familiares. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de uma adoção ser concluída mesmo após a morte de um dos adotantes? Pois é, e mais, validou a existência da união estável entre o casal adotante, mesmo sem reconhecimento formal anterior, exclusivamente para fins da ação de adoção. A decisão foi tomada pela terceira turma do STJ e reafirma o princípio do melhor interesse da criança e destaca a importância de um ambiente familiar estável, ainda que construído fora das formas tradicionais. O caso analisado envolvia uma criança que viveu por mais de 13 anos com o casal adotante antes de a justiça concluir o processo. Mas o que é exatamente a adoção póstuma? Quando que ela é permitida? E por que o reconhecimento incidental da união estável foi tão importante nesse julgamento? Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os efeitos práticos e o que ela representa para o direito de família e para a proteção da infância, eu converso agora com a advogada de direito de família, Brenda Viana. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Tudo bem, Tiago? Olha, para mim é uma grande satisfação estar aqui com você hoje, contribuindo aí, comentando esse caso tão importante. Doutora Brenda, vamos começar então explicando para os ouvintes o que caracteriza legalmente uma adoção póstuma e em que situações ela é permitida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção póstuma nada mais é do que o deferimento daquela adoção quando o adotante ele já deu de maneira expressa a manifestação de vontade, né, dizer que gostaria de adotar aquela criança, mas no curso do processo ele acaba falecendo, né? Não necessariamente precisa ter tido um processo anterior. Essa adoção póstuma está prevista no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente e é justamente essa possibilidade de fazer a adoção, né, de reconhecer essa adoção após aí o falecimento, então, de quem realmente estava ali cuidando, né, dessa criança, desse adolescente. No caso recente que a gente já mencionou na abertura, né, analisado aqui pela terceira turma do STJ, foi reconhecida a união estável de forma incidental apenas para fins da adoção. O que significa esse reconhecimento incidental no processo judicial? Então, a união estável, ela traz aí efeitos jurídicos, como, por exemplo, direitos à sucessão, direitos previdenciários. Então, se você tem uma união estável reconhecida, você é herdeira daquela pessoa. Se você tem uma união estável reconhecida, você tem direitos previdenciários, ou seja, você pode receber, por exemplo, uma pensão por morte, né? Nesse caso em específico, até existe, Tiago, um processo de reconhecimento de união estável, porque esse casal já tinha declarado que estava há mais de 30 anos juntos. Porém, ainda está pendente de julgamento essa questão. Por quê? Porque os herdeiros estão questionando realmente essa união estável, né? Reconhecer incidentalmente significa dizer que ali dentro daquele processo de adoção, eles tiveram que fazer uma análise relacionada a essa união estável. Por quê? Porque no artigo 42 do ECA traz que para existir uma adoção conjunta, ou seja, os dois adotarem juntos, precisa como requisito eles serem casados ou viverem em união estável, né? Então, como essa questão prejudicaria, né, aí então a análise desse caso em específico, eles então fizeram essa análise. E aí, o resultado dessa análise, ou seja, dizer que realmente existe essa união estável, ela só tem efeito para este processo. Então, se em relação às questões sucessórias e em relação às questões previdenciárias, realmente não vai se aplicar aquilo que foi entendido no processo de adoção. Precisa realmente de que isso seja declarado no processo em específico. Mas, para preencher este requisito dessa adoção conjunta, né, que é exatamente você viver
em união estável ou ser casado, aí então eles fizeram essa análise e então puderam fazer esse reconhecimento. Lembrando o seguinte, que dentro dessa ação já existia uma ação anterior, tá? O adotante, ele ainda era vivo, fez esse pedido de adoção, porém, na hora de realmente o juiz ali destituir o poder familiar e conceder essa adoção em primeira instância, a mãe biológica disse que tinha desistido, que ela não queria, que ela não autorizaria a adoção. E esse é um dos requisitos para que, então, você possa adotar, né, uma criança. E aí, o que acontece? Eles tiveram que recorrer. Então, veja, eles já tinham dado entrada no processo de adoção. Neste primeiro processo de adoção, eles tinham declarado que eles tinham mais de 3 décadas, mais de 30 anos vivendo em união estável, tá? Então, foi feito o estudo do psicossocial, foi demonstrado por meio de testemunhas com o reconhecimento de firma de que eles viviam em união estável. Existiam elementos ali dentro do processo, não foi apenas a declaração deles, né, que demonstravam que realmente existia aí essa união estável e a estabilidade familiar, que também é um dos requisitos para a adoção, né? Ok. E quais são os critérios legais e práticos aí que devem ser observados para autorizar a adoção por um casal em união estável? Você já mencionou alguns aí, mas tem mais? Então, a adoção ela está prevista no ECA, no artigo 39 a 52, e no artigo 42 em específico traz aí quais seriam os requisitos para essa adoção, seja ela póstuma ou não. Então, precisa ter mais de 18 anos, né, quem quiser adotar. Precisa ter uma diferença entre o adotante e o adotado de 16 anos de idade, né? Então, precisa ter essa diferença. Não pode ser ascendente, ou seja, avó, bisavó, né? Não pode ser irmão também. Então, esses aí seriam os requisitos. E para a adoção conjunta, tem essa necessidade aí, então, do casamento ou da união estável e também de preencher o requisito que seria a estabilidade familiar, a comprovação da estabilidade familiar. Doutora Brenda, e como que o judiciário equilibra a necessidade de respeitar o Cadastro Nacional de Adoção com o princípio do melhor interesse da criança? Como conciliar o respeito a essa fila de adoção com a realidade de vínculos afetivos já consolidados? Hoje, graças a Deus, o nosso direito reconhece, né, esse vínculo afetivo. A gente tem uma legislação que traz a questão da adoção sem a previsão de uma adoção dirigida, que foi o que aconteceu nesse caso. Ou seja, a mãe biológica entregou para um casal em específico aquela criança. A gente tem uma vedação legal de que isso aconteça, justamente para quê? Para trazer segurança para essa criança, né? A gente precisa lembrar que nem sempre as pessoas estão bem intencionadas. Muitas das vezes existe aí tráfico de crianças, né? Adoção internacional furando fila, sem respeitar os critérios legais. E a adoção é uma questão muito importante, porque a gente está lidando com a vida de um ser humano que está ali em desenvolvimento. Então, você imagina que a gente não devolve essa criança depois, né? Essa criança, esse adolescente depois. Então, por isso que existem regras aqui no nosso país, né, para estabelecer essa questão da adoção. E isso significa dizer que a pessoa precisa passar, né, se habilitar ali para o processo de adoção e ela fica esperando nessa fila que hoje em dia é um cadastro nacional. Mas na prática, a gente tem alguns outros tipos de adoção que a gente vê, como por exemplo a adoção brasileira, que é quando uma pessoa entrega um filho para um casal e o homem acaba registrando como se o filho dele fosse, lembrando que isso é crime, né, no Brasil é considerado crime você registrar filho de outrem, sabendo que é de outrem como seu, e aí essa pessoa pode até responder criminalmente. E a gente também tem essa questão da adoção dirigida, que é exatamente no caso o que aconteceu. Ninguém registrou essa criança, né? Ela era registrada no nome da mãe biológica, mas a mãe biológica entregou essa criança para um casal de forma direcionada. Então, ou seja, eles não passaram por esse processo de habilitação, de adoção, eles não entraram na fila para poder receber uma criança que estava apta ali à adoção, tanto que teve que ser feito o pedido de destituição do poder familiar cumulado com esse pedido de adoção, né? Então, a gente tinha antigamente decisões que não se observava a questão do vínculo. Você imagina que às vezes uma criança estava 5 anos com um casal
10 anos com o casal e simplesmente quando se verificava que tinha sido burlado ali, né, essa questão da fila, institucionalizava essa criança, tirava essa criança de onde ela estava ali acostumada, onde ela tinha ali a sua segurança, onde era a referência dela, institucionalizava para poder, então, a gente cumprir esse critério, justamente por conta para desestimular aí esse tipo de situação, né? Mas hoje em dia a gente tem um outro olhar, graças a Deus, em relação a essa questão, porque a gente precisa observar o melhor interesse da criança. Será que no caso desse, por exemplo, a adolescente, né, ela tinha 13 anos de idade, será que seria inteligente a gente retirar ela do lar, onde ela já está acostumada, onde ela tem as suas referências, onde ela está ali tendo as suas necessidades atendidas, para institucionalizar apenas porque não seguiu os critérios, né, legais previstos para adoção? Então, como que o STJ verifica hoje? Ele verifica o vínculo afetivo. No caso aqui também, de um dos requisitos que eu não mencionei, né, na questão anterior, quando a gente tem aí um adolescente, né, ou seja, tem mais de 12 anos, a partir dos 12 anos de idade, ele também tem que se manifestar dizendo que ele quer, né, e que ele concorda com essa adoção. O STJ e o nosso judiciário como um todo, né, vai observar se as necessidades da criança estão sendo atendidas, se existe vínculo afetivo, e verificando então que ela está ali, né, realmente num ambiente estável, então eles têm ponderado isso e de forma excepcional eles têm então aceitado essa questão aí de não preencher esse requisito da fila realmente do Cadastro Nacional, do respeito ao Cadastro Nacional de Adoção. E o que o ECA estabelece sobre a demonstração da estabilidade familiar e como que isso é avaliado nos processos de adoção? O ECA em si, a legislação em si, ela não tem critérios objetivos para isso, né? O nosso judiciário realmente, ele verifica ali por meio, por exemplo, do psicossocial, de provas juntadas, como, por exemplo, carteira de vacinação para demonstrar que essa criança, por exemplo, está sendo atendida ali, né, na questão das necessidades básicas, né? Quando a criança já está ali com aquela família, que é esse caso, igual a gente está vendo aqui, né? Relatório de escola, se tiver também relatório de médicos, comprovando ali, por exemplo, que essa criança, ela está num local que é como se fosse um porto seguro, né? O que seria essa estabilidade familiar? Seria realmente ali um núcleo, tá? Onde a criança e o adolescente pode desenvolver relação de afeto, aprender e apreender valores sociais, e receber amparos na hora de dificuldade. Então, o que eles vão observar? Aquela família que vai receber tem condições financeiras e emocionais de receber aquela criança, né? Então, essa questão aí seria realmente a questão da estabilidade familiar. Não tem ali requisito no ECA mesmo, de critérios objetivos para isso, mas o que se observa realmente é essa estrutura familiar, principalmente em relação à condição emocional, para que essa criança esteja aí realmente num porto seguro. Ok. Agora, em relação a essa adoção póstuma, ela pode ser solicitada mesmo sem ação judicial iniciada em vida? Em que situações que a jurisprudência admite isso? Pode sim, mas precisa de ter ali o critério muito importante, que é a questão da manifestação de vontade expressa de quem iria adotar, tá? Então, isso pode vir, por exemplo, num testamento, isso pode estar, por exemplo, numa carta, né? Agora, vale lembrar também que, além da questão da adoção, a gente tem hoje em dia o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva. Então, digamos que, neste caso, em específico, igual a gente está aqui analisando, né, dessa adoção póstuma, não houvesse ali um processo judicial onde houve a manifestação de vontade inequívoca por parte de quem morreu e que queria adotar, né? Não tivesse tido testamento, não tivesse uma carta falando a respeito disso. É importante que essa manifestação de vontade, como ela precisa ser inequívoca, é importante que ela seja documental. Então, vamos dizer que não existisse. Essa criança ou esse adolescente, ele poderia pleitear, por exemplo, o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Porque, veja bem, o que precisa para a questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva? A questão do estado de filho,
Que é o quê? É a mesma coisa quando a gente pensa na união estável, né? Que é um relacionamento que não é formalizado, porém a sociedade reconhece como se casados fossem. Então é aquele casal que a gente olha e fala assim, nossa, achei que fosse casado, né? Aquele famoso junto com fé, casado é. A mesma coisa em relação ao reconhecimento da paternidade socioafetiva e da maternidade socioafetiva. As pessoas olham, né, para aquele relacionamento entre aquelas pessoas como se realmente ele fosse a figura do pai. Aquela pessoa ali age como se filho fosse também. Então a sociedade reconhece eles como se fossem pai e filho. Aquele antigo pai de criação, né? Então todo mundo vê que realmente eles agem como se pai e filhos fossem. Então, ainda que não exista essa manifestação de vontade expressa, que é um requisito para adoção, e aí no caso a gente está falando também de um requisito para adoção póstuma, ele poderia fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Ok, doutora Brenda Viana, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço a oportunidade. Convido a todos que gostam do tema de direito de família e que queiram receber pílulas diárias do direito de família, que me acompanhem aí nas redes sociais, @advogadadefamilia, e contem sempre comigo, estou sempre à disposição para poder contribuir aqui com vocês. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Júlio César da Glória e Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.